Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só agradecer. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem, só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Amém. Amém. Hoje eu não vou pedir, hoje não. Eu venho hoje só pra te ouvir. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos, assim como você está.
Pai querido, nosso Pai de amor, nós somos muito gratos a Ti por esse sábado tão especial na Tua presença, Senhor Deus. Amém. Por essa chuva abundante que cai lá fora. Como eu dizia, Pai, o nosso desejo nessa manhã é que essa chuva, Pai, seja como o Teu Espírito Santo sendo derramado sobre nós, Senhor Deus. Que nada neste momento possa atrapalhar a Tua voz de chegar ao nosso coração, Senhor Deus. Que eu não atrapalhe, meu Deus, mas que eu seja Teu instrumento nesse momento. Então purifica-me, Pai, perdoa os meus pecados e usa-me humildemente. Eu te peço, Pai, alarga as nossas fronteiras, Senhor Deus. Amém. Alarga o nosso entendimento neste momento, Pai. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que ainda nos falta? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 19, 16 a 22. 19. Achei. Eu não consegui fazer ele funcionar agora. Vou passar. Vem aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Aí. Mateus 19. Mateus 19, a partir do versículo 16. Vamos juntos? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Até aí. Sabe, irmãos, essa história é outra daquelas que eu falei pra vocês, assim, que eu posso ler ela 1000 vezes e as 1000 vezes eu vou tirar uma nova lição pra minha vida, sabe? E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessas lições que o Senhor tem me ensinado a partir dessa história. E a primeira coisa que sempre me chama a atenção nela é a sinceridade dessa pergunta. Você pode até ter visto isso já de uma outra forma, como querendo dizer assim: acho que esse jovem chegou mais assim só para querer se afirmar ali com o Senhor. Mas na minha opinião era uma pergunta muito sincera. O que eu farei para alcançar a vida eterna? O que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Sabe por que eu acho isso sincero, irmãos? Porque todos nós, no fundo, a gente tem a mesma vontade de fazer a mesma pergunta e receber de Deus o quê? Uma listinha. Entendeu? Se você parasse no fundo do seu coração para reparar, você vai ver que você tem vontade, que Deus te desse uma listinha, que ele se tornasse um checklist para você. E aí você começasse: bom, isso aqui já fiz, já alcancei e tal. E a gente tem esse desejo no nosso coração, né? E esse jovem, então, vamos supor que ele representa a gente ali, né? Tendo a coragem de fazer essa pergunta para Jesus, né? O que é necessário que a gente faça para que a gente alcance a vida eterna? E aí Jesus vem com uma resposta diferente do que a listinha, do que o checklist que o jovem estava esperando, né? Ele começa respondendo assim: bom só tem um. O jovem perguntou: que coisas boas, né? O que de bom eu posso fazer? E aí Jesus já parou ele ali, na palavra bom, ele já parou aí. Falou assim: bom só tem um, né? Somente Deus é bom. Isso que Jesus estava querendo dizer. Somente Deus é bom. Ou seja, boas obras, boas atitudes não podem ser realizadas por nós.
A própria palavra de Deus diz isso. Eu sei que é um pouco chocante a gente escutar isso. Eu vi nos olhos de vocês. Quando a gente pronuncia isso, que boas obras, boas atitudes a gente não pode realizar, vem um choque. Não, mas como assim? Eu faço muitas coisas boas. Mas a palavra de Deus diz isso, né? Ela diz lá em Tiago 1,7 que nós não somos capazes de fazer nada de bom. Tudo que é bom em nós vem de quem? Vem de Deus. Né? Em Isaías 64,6 diz o quê? Que todas as nossas justiças são como o quê? Trapos de imundícia, né? E João Calvino usava uma frase extraordinária que diz o seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Né? E essa é a realidade, irmãos. Por mais duro que seja a gente assumir isso, mas a realidade é que tudo de bom em mim é Cristo. E o que vocês estão vendo de ruim em mim, aí é eu mesmo, é a Clariane aqui. E Jesus, mas aí o interessante é a continuação dessa conversa, porque Jesus, ele continua. Primeiro ele fala assim, não, peraí, bom só tem um. Realmente, não adianta você esperar fazer coisas boas, porque isso não vai vir de você. Você não vai realizar coisas boas, né? Mas aí ele continua falando o seguinte: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E Ellen White diz uma coisa, ela fala assim que o Senhor, ele não espera agora menos de nós do que esperava do homem lá no paraíso. Ou seja, obediência perfeita, justiça irrepreensível. Olha isso que ela fala. E, então, não é que Jesus pensa assim, Deus pensa assim, ah não, porque já é muitos anos de degeneração, do pecado e tal, eles não precisam obedecer a lei completamente, porque já não tem mais essa condição, né? Então, não, diz que o que ele esperava de Adão e Eva, ele espera de mim e de você. Só que aí a gente entra tem um conflito aqui, né? Como que, se nós somos incapazes de realizar boas obras, mas ao mesmo tempo ele exige a obediência às boas obras de nós, como que essa equação fecha? Como é que fecha isso? E aí, a gente vai chegar nessa resposta. O rapaz pergunta assim, mas de quais mandamentos que você está falando? Né? E aí Jesus faz o quê? Jesus cita a segunda parte da lei. Ele diz lá, honra teu pai e tua mãe, né? Faz toda aquela sequência e ele ainda termina falando assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Ele conclui dizendo isso. E aí, o que o jovem fala em seguida? Ele diz assim, mas tudo isso eu tenho feito. Né? Aí eu fiquei imaginando essa cena, eu fiquei imaginando assim, a gente, né, imagina você, lá na frente de Jesus, aí Jesus fala assim, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí você fala, quais? Aí ele fala, não, isso tudo eu já faço. Imagina nós, diante da presença de Deus, dizendo que nós obedecemos a lei dele. Isso me deu eu acho que esse rapaz ele não tinha ideia do que ele estava dizendo, na frente de quem ele estava. Né? Imagina, sincero, eu fiquei pensando nisso e eu senti uma vergonha alheia. Você já teve esse sentimento? Vergonha alheia? Imagina a pessoa na frente de Deus. Não, isso aí eu já faço. Isso aí eu já dominei já. Nós, irmãos, pecadores, virar para Deus e falar assim, eu já dominei. Já tá tudo dominado essa parte na minha vida. Só que Ellen White diz que esse jovem realmente acreditava nisso. Ele não estava ali querendo se safar bonito na situação. Ela disse que a compreensão que ele tinha da lei era extremamente superficial. Era externa, entende? Externa e superficial. E aí, julgando segundo o padrão humano, ele era irrepreensível. Segundo assim, né, o que a gente vê, olhando de fora, era aquela belezinha. Não tinha defeito para você colocar ali. Né? Então ele realmente acreditava que a sua obediência tinha sido sem nenhuma falha. Só que, irmãos, como nós sabemos, ele não podia estar mais enganado, né? Ele não podia estar mais enganado. E essa resposta dele me faz lembrar uma passagem do livro Patriarcas e Profetas,
que eu descobri essa passagem recentemente, mas eu achei ela extraordinária, eu quero compartilhar com vocês. Aqui, ó. É meio grande, mas vamos juntos, tá bom? Ela tem duas partes dessa, vamos lá. Vivendo em meio de idolatria e corrupção, o povo de Israel, tá, gente? Aqui está se referindo ao povo de Israel. Não tinha uma concepção verdadeira da santidade de Deus. Vai relacionando aí com o jovem que estava na frente de Deus falando que ele era obediente. Não tinha uma concepção verdadeira da santidade de Deus, da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa incapacidade para por si mesmos prestar obediência à lei de Deus e de sua necessidade de um Salvador. Você está acompanhando? Então, o povo de Israel ele não conseguia entender isso. Não conseguia. E aí, o que diz aqui? Tudo isso deveria ser-lhes ensinado. Entendendo, deixa eu ver até onde que a gente vai, eu vou ler por aqui. Entendendo que eram capazes de estabelecer a sua própria justiça, declararam: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Êxodo 24:7. Gente, eu sempre li esse trecho da Bíblia de uma forma tão linda. Eu li assim, nossa, olha, eles estavam cheios de vontade, né? Assim, eles achavam assim, Deus deu a lei para eles falaram, é isso mesmo que nós vamos fazer e tal. Eles não tinham ideia do que eles estavam falando, assim como alguns de nós agimos. A gente olha a lei de Deus, a gente fala, não, vou fazer tudinho que Deus pediu, pronto. É certo, a partir de hoje aqui, ó, a partir do congresso do irmão Dalísio, minha vida vai ser diferente. Eu vou obedecer a lei de Deus, vocês vão ver que beleza que vai ser a minha vida. De acordo com a palavra de Deus. E essa citação continua dizendo o seguinte: haviam testemunhado a proclamação da lei. Eu cortei uma parte ali porque senão ficava muito extensa, mas o que ela estava querendo dizer assim, ó, a proclamação da lei, gente, foi um evento tão glorioso, sabe? Com assim, uma manifestação do poder de Deus tão grandiosa, sabe? Então eles assistiram esse momento, eles testemunharam a proclamação da lei. E, no entanto, apenas algumas semanas depois que foi apresentada para eles a lei com todo aquele poder, veja só, no entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem o seu concerto com Deus, se curvassem para adorar uma imagem esculpida. Não poderiam esperar o favor de Deus mediante um concerto que tinham violado. Não é verdade? E agora, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado no concerto abraâmico e prefigurado nas ofertas sacrificais. Agora, pela fé e amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Às vezes, irmãos, eu penso que embora já tenha passado tantos anos desde esse episódio, nós já conheçamos esse episódio, às vezes eu vejo que nós estamos agindo exatamente da mesma forma. Quando a gente se depara com a lei de Deus, a gente acredita que nós, por nós mesmos, a gente confia na nossa capacidade, na nossa justiça, e a gente fica querendo realizar aquilo a qualquer custo, mas diante das nossas falhas, as nossas falhas elas existem para que nós reconheçamos a nossa necessidade de um Salvador. E nunca, em momento nenhum, a gente coloque a nossa esperança na nossa feitura, nas nossas obras, certo? E você vê que esse era o mesmo processo do rapaz. Olha que coisa interessante. O rapaz, o jovem rico que se aproximou de Jesus, ele conhecia esse episódio. Ele conhecia esse episódio, mas ele teve o mesmo ímpeto que o povo de Israel naquele momento. Em vez de olhar para a lei de Deus e falar assim, e se ajoelhar em desespero e dizer assim, Senhor, como nós te obedeceremos se somos maus? Se tudo que a gente faz está contaminado com orgulho, está contaminado com inveja, está contaminado com egoísmo, como é que a gente vai te obedecer? Né? Não, o que eles fizeram? Nós vamos obedecer. E o jovem rico falou, não, eu obedeço. Irmãos, não é possível nós estarmos diante da lei de Deus e dizermos, eu dou conta. Não é possível para o homem obedecer à lei de Deus.
A lei, como eu disse, ela nos faz compreender a nossa necessidade de um Salvador e quão dependentes, irmãos, nós somos do poder de Deus para obedecê-lo. Do poder de Deus para obedecê-lo. Aquele jovem, então, ele não sentia a necessidade de um Salvador para ter os seus pecados perdoados, ele não sentia a necessidade do poder de Deus para obedecer à lei de Deus. Ele confiava na justiça própria, certo? Mas ao mesmo tempo, ele sentia um incômodo no coração, não é verdade? Ao ponto dele dizer: tudo isso eu tenho praticado, o que me falta ainda? Alguém disse que faltava alguma coisa? Ele mesmo. Ele reconheceu. Exato. Ele como que se delatou ali. O que está me faltando? Está me faltando alguma coisa. Você já teve essa sensação, irmãos? Você está tendo essa sensação atualmente? Eu não sei, mas eu tenho essa sensação frequentemente, sabe? E a gente fala assim: Senhor, o que me falta? Às vezes eu sinto que eu estou patinando. Vocês têm essa sensação? A gente está patinando às vezes, sabe? Assim, Senhor, eu queria tanto assim ter aquela abundância, sabe? Que a gente vê na palavra de Deus. Eu vou falar sobre isso com vocês no domingo, mas assim, eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez a citação dos rios de água viva. Aí eu falei assim: Senhor, que é isso aqui? Eu não tenho isso aqui dentro de mim. Diz assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas Senhor, eu creio no Senhor, mas parece que não tem um rio de água viva fluindo de dentro de mim. Parece que quando olha para dentro de mim, assim, é uma coisa meio tímida, meio seca, sabe? Eu não acho que se parece com um rio de água viva o que existe dentro de mim. Então é nesse sentido que muitas vezes essa pergunta já me passa no coração, às vezes, sabe? O que me falta, Senhor, para que eu não esteja aqui patinando? E essa foi então a pergunta do jovem. E aí, gente, Jesus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? E no intuito de salvar aquele jovem, ele sacou a sua espada de 2 gumes, viva e eficaz, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele pegou essa espada que é capaz de extrair a verdadeira intenção do coração. Você conhece essa espada? A palavra dele, né? A palavra dele mesmo. Ele pegou essa espada naquela hora e ele disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí então o jovem foi embora triste porque possuía muitas propriedades. Por que eu falei que Jesus sacou a espada dele? Porque com essa frase, toda a verdade do coração daquele jovem foi extraída. Tudo aquilo que ele não estava conseguindo enxergar. E sabe, irmãos, essa tem sido a minha oração ultimamente. Ultimamente, assim, coisa bem recente mesmo. Senhor, eu não consigo enxergar. Eu quero enxergar a minha malignidade. Eu falo assim para Deus: Senhor, arranca lá da profundeza, e traz aqui para a superfície. Sabe, eu fico pensando assim, como que num lago, que a gente não tem acesso ao que está lá na base do lago, no solo lá do lago, sabe? A gente só sabe que tem. E aí a gente pede assim: Senhor, arranca lá, imagina que é uma planta que cresce enraizada lá no fundo do lago. Eu falei: Senhor, traz a superfície para que eu veja a minha malignidade, sabe? E possa confessá-la diante do Senhor. E foi isso que aconteceu ali naquele momento. Esse foi o intuito do Senhor: revelar o que havia dentro daquele coração, que nem ele mesmo sabia, como Ellen White fala. Ele realmente cria na justiça dele. E Jesus quis mostrar então o que estava acontecendo. E com essa única frase que Jesus disse, com essa resposta, olha o que ele conseguiu mostrar: que o rapaz não amava a Deus sobre todas as coisas, porque ele considerou grande prejuízo vender os seus bens para ter uma riqueza celestial, né?
Alguém que ame a Deus sobre todas as coisas vai considerar um grande prejuízo isso? Então ele revelou que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele revelou que ele não amava o próximo como a ele mesmo, porque ele não achou interessante que outros, em necessidade, tivessem aquilo que ele tinha. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que você tem hoje, irmãos? As bênçãos que Deus, os recursos que Deus colocou no seu coração, na sua vida, não é no seu coração, na sua vida mesmo. Os recursos que Ele colocou nas suas mãos para você administrar não são teus. Não são teus. Seus talentos não são teus, seu tempo não é teu, teu corpo não é teu, né? A tua saúde não é tua. Os teus talentos não são teus, os seus recursos financeiros não são teus, irmãos. Tudo Ele colocou para você administrar. Mas aí você acha que assim, você ter uma casa maravilhosa, um conforto, um carro, assim, para você, ótimo. Mas assim, para aquele que não tem, aquele não tem que ter. Aquele é um problema dele com Deus, entendeu? Era isso que esse jovem estava falando. Ele não queria que outras pessoas tivessem acesso ao que ele tem. Isso não importava no coração dele, a esse ponto, ao ponto dele abrir mão do conforto dele. A esse ponto, né? Isso significa, irmãos, que nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente acha assim, por exemplo, ele pode ter um tênis furado. Eu não, eu tenho que ter o melhor tênis. Por que ele pode ter o tênis furado e você tem que ter o melhor tênis? Amar ao próximo não seria assim que você sentisse o desejo que ele tivesse a mesma coisa que você? Se você ama ele como você ama a você mesmo, porque você compra o tênis pra você, porque você se ama, porque você quer estar bonito, você quer estar confortável, você, né, quer estar ali numa boa condição. Mas o outro, ele não precisa ter daquilo, né? O outro não, porque é problema dele, esse é problema meu. Irmãos, amar ao próximo é como que a gente quisesse que a pessoa tenha o mesmo. Se você ama o próximo como você ama a você mesmo. Então, nessa frase, ele já revelou a realidade sobre o amor ao próximo daquele jovem. E um terceiro ponto também que ele revelou com aquela frase é que ele não tinha fé em Jesus como o Messias. Ele não tinha fé em Jesus como o Messias, porque ele considerou um grande risco ficar sem nada. E hoje é muito parecida a nossa situação, quando a gente vê esse apelo de Jesus. Irmãos, o terceiro... Então assim, ele revelou três coisas com aquela única frase, com aquela espada. Com aquela espada, ele revelou três coisas do coração daquele jovem. A primeira coisa é que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa é que ele não amava o próximo como a ele mesmo. E a terceira coisa que ele revelou é que o jovem não acreditava realmente em Jesus como Messias, ou seja, em Jesus como Deus, né? Como Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar do pecado. Porque, como é que eu cheguei a essa conclusão? Talvez para vocês seja uma coisa meio óbvia, mas eu queria compartilhar com vocês o meu raciocínio. Todas as vezes que eu já ouvi desde criança alguém falar sobre essa história, eu fiquei pensando assim, gente, mas quem de nós faria isso? Quem de nós? Entendeu? Nesse momento agora, então, o Jesus fala pro irmão da Liz, o irmão da Liz, então, vende essa propriedade aqui, vende o carro dele e tal, tudo que ele tem, dá um jeito, sei lá como, de entregar isso aos pobres, vai numas ONGs aí, não sei como é que ia ser essa distribuição, entendeu? E aí, agora, a partir de agora é assim, ouvir minha voz e me seguir. É isso que Jesus estava prometendo, Todas as vezes que eu pensei sobre isso, eu pensei assim, ninguém faria isso. Eu pensava assim, né? Eu pensava assim, ninguém faria isso. Ninguém faria isso por um motivo grande que vinha. Gente, pode ser que alguém faria, tá? Eu não estou dizendo que vocês não fariam, mas o que passava na minha cabeça era assim, ninguém faria isso. E por que eu achava que ninguém faria isso? Eu achava que ninguém faria isso pelo medo que as pessoas têm de não ter nada depois, de faltar. Entendeu? Eu não sei se vocês pensam assim também, mas eu pensava assim, ninguém faria isso. Porque a pessoa fica com medo de faltar, dela passar necessidade. Se você se colocar nesse, né? E aí, irmãos, é revelado através da palavra viva e eficaz de dois gumes que penetra ao ponto de discernir tudo que está acontecendo. É revelado que a gente não tem fé. É revelado no mesmo instante a nossa falta de fé. É duro, mas é isso. Essa é a nossa realidade, irmãos. Não é diferente da do jovem, não era só ele. Falo de mim. Então, em uma só frase, irmãos, ele foi completamente desmascarado, não é verdade?
E esse jovem, eu vejo que ele era na verdade como solo com espinhos, na verdade, que a gente viu ontem. Então, ao mesmo tempo que ele buscava alimentar uma vida religiosa irrepreensível, no mesmo coração crescia o que crescia ali? O amor pela riqueza, que a Bíblia fala que é a avareza, né? O amor pelo dinheiro, né? Isso é só um exemplo, entre vários outros, mas eu vou colocar esse, que tinha a plantinha da avareza e tinha a plantinha ali da religiosidade, né? Da religião. E o que aconteceu nesse momento? A avareza, então o amor ao dinheiro, sufocou o evangelho. E aí, gente, sabe o que acontecia? Dava nele uma sensação de vazio, apesar de ele alimentar ali a plantinha do evangelho. Se ele não alimentasse, se ele não tinha ido até Jesus, gente, vamos ser sinceros, se ele não estivesse nem aí, ele não ia ter ido até Jesus. Ele alimentava a planta do evangelho, era importante para ele aquela planta. Só que começava a dar um vazio, e sabe por que dava um vazio? Porque planta, gente, precisa dar fruto. E uma planta que está sendo sombreada ali, sufocada por espinhos, não vai dar fruto, como a gente viu ontem. E essa sensação da falta de frutificação dá esse vazio, dá essa sensação de estou patinando. Não brota de mim água viva, não brota de mim fruto aonde eu vou, eu não sou uma bênção. Eu estou mais pensando em mim na hora que eu sair de casa, resolver meus problemas. E toda vez que a gente tem essa atitude, aí dá essa sensação de que algo nos falta, sabe? Algo nos falta. E aí eu vejo que o grande problema desse jovem não foi nem ele ter ido embora, né? Porque é triste, porque chama das propriedades. Mas foi ele não ter voltado. Não foi ter ido, foi não ter voltado. Ele não reconheceu, ele era egoísta, ele só queria para si próprio. Isso. Ele não queria dividir o que ele tinha. Sim. E mesmo depois ele não se arrependeu. Exato. Ele ter pensado, não, eu vou fazer o que Deus falou. Mas ele Exatamente. não, o egoísmo é tão grande, quando a pessoa tem algo e coloca tudo aquilo para ela fica aquilo sempre, ela não consegue se arrepender e voltar para aquele tipo que tem, né? É verdade, irmã. E eu... Pode falar, irmã. É todos nós. Exato. Exatamente. É uma coisa que é sobre todos nós, né? E o que eu percebi foi o problema ele ter ido. Ele não ter voltado. E por que foi o problema? Porque o Salvador, ele tem que nos confrontar. Confrontar faz parte do papel. Você vê na mulher lá do poço, da samaritana. É necessário o confronto. O problema não é a gente ser confrontado. O problema é a nossa reação diante do confronto. Jesus precisa fazer isso para extrair de nós. Você consegue entender? Não teria outra forma. Porque a gente acha que a gente é justo, assim como o jovem achava. E se ele não enfia essa espada que mostra tudo que está lá dentro, né? Então, como é que a gente vai lidar com esse confronto, né? Então, assim, rapidamente, olha, Pastor Jorge, me perdoa, eu não quero passar do tempo. Eu tenho pouco tempo, mas vamos tentar, vamos lá. Na minha vida, eu já contei para vocês o que aconteceu, né? Então, eu tinha uma carreira há 12 anos em São Paulo e o Senhor me fez um chamado. O chamado de deixar tudo para, aos olhos do mundo, não ganhar nada. Ser voluntária lá no Amazonas. E o problema, eram muitos, né? Era questão de não ganhar nada e tal. Mas um dos problemas para mim, terrível, era assim, ser lá no Amazonas, no interior, num calor que só quem já pisou lá sabe como é, sabe? Zero conforto, dormir pendurado em rede, mosquitos, insetos, uma luta ali todos os dias no sol, pra cima e pra baixo, entendeu? E assim, você acha que eu queria isso? E o Senhor me disse isso com todas as letras. Esse é o chamado que você estava procurando, e você vai. Ele me disse. Irmãos, eu não queria. Eu não queria, irmãos. Eu não queria, eu não fiquei feliz, eu não obedeci imediatamente. Mas ao final, muito contrariada, eu decidi que o que o Senhor queria pra mim era mais importante do que o que eu queria pra mim. Muito contrariada. Sabe quando você fala assim, não, Senhor, também. Eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. Eu não concordo com isso que o Senhor está fazendo. Profeta Jonas. Mas eu fui. E aí, o que eu percebi era que o Senhor queria ensinar isso para o jovem também, né? Renunciar ao próprio eu. Renunciar às suas preferências, os seus confortos. Mesmo sem saber o que te espera. Como é que vai ser? Quem que vai te sustentar? Né? E aí você poderia pensar agora assim, nossa, mas eu não conseguiria.
Não, pra mim essa tarefa seria impossível. Mas eu queria dizer pra vocês que eu também não conseguiria, irmãos. Que ninguém aqui conseguiria. Que pra nós isso é impossível. Mas para Deus... tudo é possível naquele... Hã? Tudo é possível, né, para naquele que crê. Aquele que crê. A sua história, né, que você já contou, eu não estou passando uma igual, mas Parecida. Porque eu falei para Deus assim, Senhor, eu estou me sentindo egoísta. Dentro da minha casa, do meu sítio, né, apesar de viver com a família do céu, há 13 anos atrás, meu esposo sumiu no Senhor. Então eu falei, Senhor, eu não me sinto egoísta, eu preciso, eu vou ser rápido, viu, com essas horas. Você já está de olho do pastor Jorge aqui, né? Então, Senhor, eu quero fazer o teu trabalho, mas como? Descer 6 quilômetros para subir aqui a hora de descer. E para a honra e glória de Deus, eu não sei, às vezes a pessoa diz, mas a pessoa não acredita. Mas eu escutei a voz, debaixo do meu pé direito. É isso aí. E eu disse para ele, eu deixo tudo, Senhor. Amém. Eu quero fazer o teu trabalho. Amém. Amém. E através da outra conferência que houve aqui, eu senti o chamado de Deus. Amém. Foi a Edna que convidou. E eu deixei tudo, eu cheguei aqui por uma graça e fiquei aqui. Glória a Deus. Eu Deus seja louvado. Eu não trouxe as minhas coisas, só peguei a cama, já disse, foi na minha casa, só o colchão. E a geladeira que o filho colocou, eu falei, eu não quero, deixa a geladeira, eu estou acostumada. São 38 anos, meus amados, eu não preciso da geladeira. E a geladeira, eu estou aí, saindo com ele, para fazer o trabalho missionário nas cidades que tem aqui, né? E passando as provas, o carro não subiu, eu e ela à noite, nessa escuridão, e a chuva caindo, e ela me faz comida, eu disse, eu já passei a minha experiência na marca. E nós vemos, e Deus ajudou ele a subir o carro naquela lama, né? Então, tudo é possível quando eu creio. Sim, amém por isso, glórias a Deus. Só que, irmãos, Jesus sabe que nós somos incapazes de fazer, que para nós é impossível, mas para Deus é possível. E Ele quer que então, irmãos, existe um contraste nessa história. Esse contraste é fazer e ser. Se você reparar, essa foi uma das primeiras coisas que eu nunca tinha visto nessa história, mas se você reparar, existe um contraste. Essa história começa com ele perguntando sobre o que fazer. Essa história termina com Jesus falando sobre ser. São 2 verbos, fazer e ser. Então, como eu dizia, ele sabe que nós somos incapazes de fazer. Só que o que ele quer é que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos. Sabe por quê? Porque assim como a gente viu ontem que a planta, ela naturalmente produz, porque ela é planta, ela é um pé daquilo, então ela vai naturalmente produzir. A gente passa uma vida inteira colocando empenho em fazer, irmãos. A gente passa a vida inteira no empenho de ter a listinha para saber se a gente já completou. E aí quando a gente faz isso, a gente simplesmente parece que é, né? Parece que é uma planta, parece que é uma planta saudável. Só que muitos poucos de nós buscamos ser, para que tudo brote naturalmente, como a gente viu ontem. Se você buscar o caminho certo, que é o agricultor, aí o fruto vai vir naturalmente, como uma consequência. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer inverter, a gente quer produzir o fruto, né? E aí Jesus está nos chamando a ser e não a fazer. E aí você pode perguntar, mas como eu posso ser? Como eu posso ser? E antes eu achava que essa mudança, irmãos, era na base da tentativa, entendeu? A gente se esforçava, tentava, e aí pela perseverança o Senhor ele ia vendo a nossa perseverança, ia nos abençoando e a gente ia sendo mudado através de tentar, de se esforçar. Eu pensava isso, faz bem pouco tempo eu pensava assim. Mas aí eu descobri, irmãos, que a única forma de a gente ter a nossa natureza transformada, ou seja, ser uma outra pessoa, né, ter a natureza transformada, a gente precisa o quê? Se esvaziar de nós mesmos e sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Amém. E esse processo, ele ficou exemplificado nessa história, né? Eu não tenho slide, mas vamos aqui comigo. Primeiro ponto, como é que isso acontece? Como eu posso ser? Como eu posso, né, me esvaziar? Como é que eu posso passar por esse processo de, ao final, ser e as coisas brotarem de mim, né? Vamos ver. Primeiro ponto, ir a Jesus, né? Esse jovem, ele se prostrou aos pés de Jesus, porque mesmo ele tendo e fazendo tudo que ele conhecia, ele sentia que algo lhe faltava. Irmãos, então se hoje esse é o seu caso,
Você está aqui, dá para ver que você está alimentando essa planta do Evangelho na sua vida, senão você não estaria aqui, né? Só que talvez você sinta que algo lhe falta. Então vá até Jesus hoje, né? Vá para esse Jesus, reconheça, pergunte a Ele o que está te impedindo de viver essa plenitude que você sente o desejo. Fala, Senhor, alguma coisa me falta, porque eu não estou vivendo nessa plenitude, eu não sou um rio de água viva, né? Ir a Jesus, segundo ponto, gente, reconhecer a necessidade de um Salvador. Não vai ser a partir de Ele te falar e você, como você é, a partir de agora então eu vou ser diferente. Não, irmãos. Reconheça que você depende dEle, que você não pode fazer nenhuma parte sozinho, irmãos. Não pense nem por um instante que tem uma parte que você pode fazer sozinho. Por nós mesmos é impossível, irmãos. Impossível. Terceiro ponto, esvazie-se, irmãos. Esvazie-se. No momento em que Ele diz assim, vai, vende tudo que você tem. Esvazie-se, irmão. Eu não sei quais são as coisas deste mundo que você ainda precisa renunciar, coisas, hábitos, escolhas que são barreiras entre você e Deus. Não sei se é a sua carreira, como era o meu caso. Eu não sei se são seus recursos que estão sendo um impedimento entre você e Deus, né? Uma espécie de amor pelo que você tem. Se são prazeres dessa vida, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Para você ter uma nova natureza, você precisa renunciar a você mesmo. Às coisas que você prefere. E o quarto ponto, a comunhão. Aonde a gente vê isso na história? Vem e segue-me. Vem e segue-me. Nos falta, irmãos, a continuidade e perseverança na comunhão. Porque não adianta, por exemplo, você deixar, Senhor, então eu vou deixar a minha vida aqui como a irmã deixou, como eu deixei, né? Se você, no seu novo passo, não estiver ali grudado com o Senhor. A cada passo, a cada instante, é realmente segui-lo, como Jesus fala, vem e segue-me. Eu dou um passo, você dá um passo, eu viro à direita, você vira à direita. Eu vou te conduzindo, não você me conduz e depois perde as bênçãos sobre as escolhas que você faz. Não. Comunhão ali, nos falta essa continuidade, a perseverança na comunhão, aprofundamento, intimidade, maior conhecimento de Cristo. A gente, irmãos, está disposto a gastar nosso tempo com tantas coisas, irmãos, de tantas formas, menos caminhando humildemente com Jesus. Como é difícil caminhar humildemente com Jesus. Como é fácil pegar um celular e ficar rolando nas redes sociais. Como é fácil ficar jogando conversa fora. Como é fácil sair para passear, viajar. Como é difícil estar ali coladinho com Jesus. E é esse esforço, o único esforço, que cabe a cada um de nós. Você sabia disso? O esforço não é assim, Senhor, eu quero deixar tal coisa, Senhor, eu vou conseguir deixar tal coisa, eu vou parar de... Sabe qual é o esforço que cabe a cada um de nós? O esforço de se manter na presença de Jesus. De buscar mais comunhão. Eu te ajudo. Exato. Então, esse é o único esforço, irmãos. O único, se manter na presença. E eu queria só terminar com uma citação de Ellen White, que diz o seguinte: o remédio para o mal se encontra em Cristo como Salvador, que habita no íntimo das pessoas. Por isso que Paulo dizia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá bom? Cristo vive em mim, não sou eu. Mas para que Cristo possa estar na alma, atenção, ela primeiro tem de ser esvaziada do próprio eu, pois então será criado um vácuo que pode ser preenchido pelo Espírito Santo. A pessoa pode abandonar tudo, mas o eu ela não abandona, não adianta nada. Verdade. Não adianta nada. Verdade. E a pessoa se engana o tempo todo e se perde, inclusive. Verdade, você tem toda a razão. Toda a razão. Não vou nem aprofundar porque eu não tenho mais tempo, mas é exatamente isso que você acabou de falar. Mas, irmãos, através dessa citação nós vemos em quê? Qual que é a nossa esperança da glória? Cristo em nós. Cristo em nós a esperança da glória. Não há outra esperança, irmãos. Não é a partir do que eu vou melhorar, eu vou me desenvolver, eu vou aprender, eu vou fazer. É se Cristo habitar em nós. Como é que Cristo habita em nós? Através do Espírito Santo. Ou seja, hoje quando nós nos ajoelharmos, o que nós vamos pedir? O Espírito Santo, irmãos. Como é que eu vou pedir outra coisa? Senhor, eu quero ser mais humilde. Senhor, eu quero ser mais paciente. Como é que eu vou pedir outra coisa? Não sou eu que vou ser. É o Espírito Santo em mim que habilita Cristo a viver em mim. Portanto, seremos humildes. Portanto, seremos obedientes. Por isso ele diz em João 15, 5,
Sem nada. Nada podeis fazer. Irmãos, é a última coisa que eu vou dizer. Você consegue imaginar quão diferente poderia ter terminado essa história se ele se prostrasse aos pés de Jesus e reconhecesse que ele não conseguia fazer isso sozinho? Reconhecesse o seu pecado e pedisse ajuda. Jesus revelou ali tudo para ele. Era o caso de se entregar, se derramar, Senhor, eu não consigo. Eu amo o meu dinheiro, eu amo as minhas propriedades, Senhor. Eu não consigo. Viu, irmã? E a irmã White fala-se que quando teve a destruição de Jerusalém, o jovem rico estava lá. Ah, é? É, seus bens foram saqueados. Foram tudo. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Poderia ser outro caminho. Poderia ser outro caminho. Isso que fica claro, gente. Jesus não fez isso para dar um chega pra lá nele, ou para dar um gelo nele. Ah, viu como você? Ah, um abraço, obrigada. Não. Jesus estava tentando fazer com que ele simplesmente se derramasse e confessasse, Senhor, é verdade, eu não consigo. Ele está dando Eu uma não oportunidade, né, que ele disse, Oportunidade. Como dá para cada um de nós hoje. Exatamente. E é só isso que ele pede de nós hoje, irmãos. Como vocês perceberam, esse é o caso de cada um de nós aqui. É o mesmo caso, não muda. É só isso que ele pede de nós. Que humildemente reconheçamos a nossa pobreza, nossa fraqueza e peçamos a ele o Espírito dele em nós. Amém. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém.